Oi, 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 pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de volta. O que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um vestidinho, tá? Um vestido mais curtinho, de golinha. Eu vou explicar pra vocês como é que eu faço pra fazer a golinha sem o aparelho na overlock, tá? E ela vai ter o babadinho, tá? Ela vai ter aquele babadinho frisado. Vou fazer sem o aparelho de friso, tá? Da overlock. Vou mostrar pra vocês como é que a gente consegue fazer um frisado, babado frisado, sem precisar do aparelho na overlock. Então fico aí, acompanhe, olhe bem certinho, que é bem fácil de aprender, certo, pessoal? Então vamos lá comigo, certo? Acompanha aí. No final do vídeo eu vou postar o vestido pronto pra vocês verem como ficou, certo? Então, vamos lá? Deixa eu virar a câmera aqui pra vocês acompanharem, tá? Ó, vou fazer bem assim, então vamos lá. Aquela história, né? Tiro lá dos papéis, lá das potagens, vou jogando, não separo. Quando eu lembro de separar, eu separo. Quando eu não lembro, que eu tô na pressa, eu venho, jogo aqui e me viro, tá? Então, o que eu vou fazer primeiro? Primeiro de tudo, eu vou pegar as mangas, já vou colocar aqui, porque a manga vai ser com frufruzinho, frisado na reta em cima, que também eu vou mostrar pra vocês, tá? Pra ele ficar aquele frisado bem em cima do ombro aqui, ó, que vai ficar bem lindo, tá? Aqui, ó, eu tenho uma saia, uma tira do babado, que é a menor, tá? E tenho a tira do babado, que é maior também, ó. A maior eu vou deixar de um lado e a menor eu vou deixar do outro. Ó, vou pegar a maior de um lado e a menor do outro. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou pegar primeiro a blusa, aqui, ó, tá? Vou colocar a traseira pra baixo, frente em cima. Já vamos aqui, deixa eu dar uma apertadinha só aqui, a gente já vai ver o ponto nesse tecido que eu não olhei ainda pra ver se o ponto tá certinho. Certinho o ponto, não está arrebentando. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, a golinha, tá? Ó, cortei a golinha lá no tamanho de 5, tá? De largura, 5 de largura, porque eu vou colocar ela dobradinha, aí ela vai virar em 2,5, tá, gente? Quando a gente quer uma golinha de 2,5, a gente corta o tecido de 5, tá? Eu vou começar mais pra cá, porque ali eu afinei pra terminar, tá? Então, vou começar ele aqui, onde ele já tá certinho. Trabalho um pouquinho aqui, eu já puxei uma parte aqui. Ó, pra golinha fica certo, isso aqui é um tipo de uma lãzinha, tá? Ó, a gente dá aquela, não deixa solta, a gente dá aquela firmadinha nela aqui, ó, quando tá trabalhando. Então, o que a gente vai fazer? A gente já vai pegar a parte da frente, vai colocar por baixo, vai pegar bem certinho aqui, ó, porque ela tem que ficar certinho de início até o final, tá? Pra ela dar bem certinho o encontro, ó. Aí eu vou pegar aqui a golinha, já vou encostar aqui, ó, puxando só a golinha um pouquinho, ó, tá? Pra ela dar aquela leve arredondada, pra ela não babar, tá? Pra ela não cair, certo? Ó, pego ela aqui bem dobradinha, dou aquela puxadinha, ó, tá? Só na gola, tá? Aqui eu não corto, eu vou cortar só no final, tá? Vou deixar ela certinho aqui, porque a gente pode ir trabalhando assim, uma peça atrás da outra, tá? Lógico que com o aparelho a gente tem mais produção, né? Mas quem tem poucas peças, que não tem um aparelho, que não quer comprar pra já, então pode fazer dessa maneira que eu estou explicando, ó. Não tirar muito, tá, gente? Sempre a mesma coisa, sempre o mesmo tanto, pra gola não ficar um lado estreito e o outro largo, tá? Ó, é só pontinha mesmo, é só pra fixar, ó, e a gente só puxa um pouquinho a gola, o tecido não. Quando chegar aqui no final, ó, a gente sai bem certinho como a gente começou, tá? E deu, tá? Ó, vai ficar a gola bem linda, bem certinha e sem babar. Depois eu vou passar um pespontinho aqui, mas eu vou mostrar pra vocês, tá? O que que eu vou fazer primeiro agora? Eu vou fechar essa gola com arremate, tá? Aquele detalhe que eu já expliquei em outras peças, eu nunca faço isso aqui, ó. Isso aqui de ficar um em cima do outro, eu faço quando é aqui embaixo, na cava, tá? Quando é aqui em cima, em gola, eu coloco, ó, eu faço um X aqui, ó. Aí eu encosto esse lado aqui com esse lado aqui em cima, ó, tá? Viradinho, porque eu quero que ele fique bem viradinho. A faquinha tem que estar sempre pra cima, ó. Porque eu quero que ele fique viradinho, que dê o caimento pra frente, tá? Esse é um segredinho, um detalhe muito importante, tá? A gente nunca fecha reto nessa parte da frente, ó. Ele vai ficar bem certinho, e daí ele vai ficar assim, ó. Aqui a parte de trás, aqui a parte da frente, ó. Ele vai ficar com esse caimento certinho, ó. Senão ele fica reto aqui, ó. Ele fica muito reto, tá? Eu acho que dá de ver, né? Senão ele fica muito reto aqui, certo? Essa parte aqui eu vou reservar agora aqui. Por quê? Porque eu vou fazer a saia, tá? Vou frisar a saia. Pra frisar a saia, o que que eu faço? Eu venho aqui do lado, eu aumento o ponto aqui, ó, lá pro 3,5. Eu venho aqui, ó, e vou aqui atrás, ó, eu vou girar e vou lá pro 5,5, tá? Aqui o ponto já tá certinho. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a saia maior, a saia maior, eu vou colocar ela aqui. Aí eu vou pegar ela aqui na outra ponta, bem aqui no final, ó. Mas quase sempre, assim, pra fábrica aqui, já vai tudo com os piques, tá? Aqui eu vou pegar ela no meio, ó, e vou fazer um pique aqui no meio. Deixa eu pegar minha tesoura, ela ficou longe aqui, gente, peraí. Ó, vou fazer um pique aqui no meio. Fazendo o pique aqui no meio, se não for o pique, isso é pra quem não faz com o aparelho, tá? Isso é pra quem não faz com o aparelho, ó. Medir bem no meio. Agora eu vou vir aqui, ó. Eu ia medir aqui também, ó, porque daí a gente pode medir aqui também, ó. Aqui foi no meio, e a gente mede aqui também, ó. No meio. Aí, aqui no outro lado, isso aqui eu não faço quando eu costuro com o aparelho, tá, gente? Quando é com o aparelho, eu não faço isso aqui. A gente vai pegar aqui o piquezinho do meio, e vai vir aqui, ó, e vai medir meio de novo, tá? Ó, isso é pra quem não tem o aparelho, pra ficar mais fácil o trabalho, tá? Aí aqui, ó, eu vou pegar o tecido menor, e vou medir ele também, ó, no meio, o menor, que vai frisar bastante, tá, gente, ó? Vou pegar ele aqui no meio, e vou dobrar ele aqui já, ó, outra vez no meio. Aí eu vou fazer o piquezinho aqui, ó, em cima, e aqui também, ó, no meio, tá?
Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai deixar o maior por baixo e o menor por cima, tá? Vamos dar só a iniciadinha aqui. E vamos vir aqui onde a gente fez o pique aqui, ó. O primeiro pique, com o primeiro pique dessa parte aqui, ó. Tá? A gente vai segurar aqui, ó. Pique com pique, ó. Tá vendo tanto que sobrou aqui? A gente empurra toda a peça pra cima da máquina e vem trabalhando, ó. Ó, pega aqui embaixo, ó. Porque a máquina automaticamente, ela já vai puxar, ó. Ela vai puxar a lãzinha. A minha máquina, ela tá com a minha faquinha, tem que cortar. Ó, mas ela já veio até aqui, ó. Tá vendo? Já frisou, ó, tá? Aqui, ó, vamos vir de novo. Isso pra quem não tem o aparelho, tá, gente? Outro dia eu vou mostrar pra vocês com o aparelho. É que eu não vi ainda, mas eu acho que nessa máquina aqui eu não consigo colocar. Mas eu não olhei ainda se consigo ou não. Depois, uma hora dessa, eu vou dar uma olhadinha, tá? Ó, o que a gente faz? Ó, segura esse de cima e trabalha o de baixo, ó. Ó, tá? É isso que a gente faz. Até o meio de novo, ó. Tá vendo? Tá? Isso é uma dica importantíssima, tá? Pra vocês fazerem, ó. Esse tecido aqui, ele é bem ruimzinho de ver onde a gente fez, porque ele é cheio de é uma oncinha, né? Ó, aqui, mas eu já achei. Vamos aqui, ó. Puxa só o de cima, né? Vem cuidando pra ele não sair fora, pra não pegar as partes aqui do outro lado. Ó, e vai fazendo, ó, tá? Agora, aqui no final, ó. Já mostro pra vocês certinho. Eu vou fazer essa parte aqui, e daí vai ter a outra também. Essa é uma frente, e vai ter a traseira, e depois ela vai frisar na peça, tá? Ó. Tá vendo? Pra quem não tem um aparelho pra frisar, é só trabalhar com isso aqui, ó. Fica lindo e maravilhoso, ó. Todo frisado, ó. Certo? Ó. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou frisar... Eu já vou mostrar pra vocês na parte da frente. Ó, porque daí eu vou pegar ele aqui nessa parte aqui que eu reservei, ó. Deixa eu ver qual que é. Tanto faz. A frente e a traseira vai ser igual, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó, a gente vai pegar o tecido que a gente não frisou, que é aquele menor. Ó, que ficou por cima, né? A gente vai pegar ele. Vai medir o meio. Ó, bem certinho aqui, vai fazer o pique. A gente pode até fazer mais pique, tá? Mas eu vou fazer só um mesmo, tá? Mas se vocês quiserem fazer que nem a saia de baixo ali, que eu fiz 4 piques, pode fazer, tá? Aí eu vou pegar essa parte aqui, eu peguei a traseira, tá? Primeiro, ó, eu vou medir o meio, certo? Ó, medir o meio. Aí eu vou colocar essa parte aqui, a maior é sempre embaixo, tá, gente? A menor é sempre em cima, tá? Então eu vou fazer, ó, pegar esse ladinho aqui, vou pegar o meio da peça aqui e vou lá pegar o meio, onde eu fiz o pique, ó, o meio, tá? Jogamos tudo pra cima da máquina, ó. Tá vendo quanto que sobrou? Mas olha o que a gente faz. A gente pega esse dedo, coloca por baixo do tecido, ó. E vai trabalhando, ó. A máquina sente, ó. Acelera e para, ó. Acelera e para, viu? Tem que ir fazendo assim pra ele puxando bastante e frisar. Porque isso aqui é uma peça que fica bem frisada, tá? Ó, pega por baixo. O de cima a gente puxa, o de baixo a gente deixa solto. E vai fazendo isso, acelerando, ó. Acelerando, ó. E foi. Certo, gente? Ele ficou assim, ó. Depois vocês vão ver a peça pronta, que fica linda e maravilhosa, ó. Certo? Agora, o que eu vou fazer? A outra parte da saia, tudo igual à primeira que eu fiz, tá? Vai ser tudo igual, tá? Espera aí, eu vou terminar de fazer essa parte e eu já volto. Então, pessoal, terminei lá a outra parte de frisar a saia, né? Já coloquei na blusa frisada também. O mesmo que eu mostrei pra vocês, eu terminei agora lá a parte da frente, tá? Que é igual a parte de trás. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou frisar essa manga, deixa eu pegar aqui, porque eu vou ter que dar certinho pra colocar ela aqui. Então, eu vou ter que ver o tanto que eu vou frisar, tá? Eu vou começar com pouco, tá? Deixa eu ver, vou ter que aumentar, porque eu já vejo aqui que ficou pouquinho, ó. Então, vamos aumentar. Vamos aumentar aqui. Então, vamos lá. Eu deixei a fitinha, ó, tá? Porque esse tecido quase sempre tem aquela coisa assim de desmanchar, tá? De falhar ponto. Deixa eu aumentar aqui, porque eu tinha diminuído. O comprimento do ponto maior. Vou colocar no maior. Vamos ver aqui, porque eu vou ter que frisar ele aqui até na outra marcação aqui, ó, que tem um pique, né? Então, eu vou ter que ver se ele vai encaixar na minha cava aqui, ó. Então, vamos pegar aqui, vamos ver se ele vai dar certo aqui, ó, pra ver. Porque daí, assim, ó, se der certo um lado, ele vai dar certo do outro, tá? Vamos ver aqui. Daí ele fica certinho. A gente sempre faz assim. Se deu certo um lado, gente, a gente sempre regula pra um lado, tá? Vamos ver, vamos ver. Eu acho que vai dar certo. Vamos ver aqui. Ó, vou ter que frisar mais um pouco, tá? Mais frisadinho. Mas como eu já frisei aqui, eu não vou desmanchar. Eu vou passar ele mais uma vez, que ele vai frisar mais um pouco, tá? Ó, eu vou fazendo isso aqui, ó. Vou acelerando um pouco, bastante, Vou dando aquelas puxada, tá? Agora tem que dar, né, gente? Vamos fazer assim, ó. Que dá de fazer assim também, ó. No meio. E a gente vem aqui. Ó, a gente pega aqui a cava dos dois lados aqui, ó. Tá? Que daí a gente não precisa perder tanto tempo, ó. Encosta aqui. Fechou, tá, gente? Ó, de um lado, do outro. Fechou. Só que essa manga aqui, ó, desse lado, eu vou ter que passar 2 vezes, então, tá? Aí, porque eu não tenho mais peça. Se eu tivesse mais peça, eu já fazia ele pra frisar o mesmo tanto, tá? Mas como eu tenho só uma... Não, eu vou fazer pra vocês verem, ó. É só a gente colocar mais pra cima. Porque ele é uma lãzinha. Ó. Até que eu frisei o máximo, né? Já vou fazendo esse detalhezinho aqui. Chegou no final. Vamos medir. Aí a gente já pode medir por essa manga aqui, ó. A gente não precisa medir lá na peça. A gente mede pela manga, ó. Vamos pegar aqui e vamos pegar aqui, ó. Fechou. Ó, gente, fechou certinho, tá? Agora, antes de ir lá pra over... Ah, tirei aqui, não é pra tirar. Eu vou colocar um elástico nessa manga aqui, nessa parte de baixo, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou frisar ela. Que não vai. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui embaixo, no punho, ó.
vou frisar essa manga. Ó, frisei ela, mas o que eu vou fazer depois? Espera um pouquinho que eu já vou mostrar pra vocês. Deixa eu já frisar a outra, porque eu vou trocar o pezinho, tá? Então, vamos frisar. Para ficar bem linda e maravilhosa, certo? Lembrando que essa é uma piloto, tá, gente? Mas eu já fiz ela em outro tecido, tá? Um tecido mais fino, de verão. Esse já é um tecido pro inverno, tá? O que eu vou fazer agora? Vou colocar ela aqui, ó, do avesso. E eu cortei o elástico na medida, deixa eu ver aqui, de 22,5, tá? Por quê? Porque aqui a gente vai tirar mais um pedacinho na hora de fechar. Eu fiz mais ou menos a medida aqui pelo meu punho, porque daí a gente consegue colocar pra cima também, ó, tá? Pra ele ficar aqui em cima, pra ele ficar mais embaixo, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu já vou pregar ele aqui na reta, bem certinho onde a gente frisou, ó, vou pegar ele aqui, bem em cima da onde a gente frisou aqui, aqui, e vou puxar. Por que eu frisei? Porque senão esse elástico ele não dá de colocar aqui, porque o tecido é muito grandão. Então, quando não dá, a gente frisa primeiro e depois coloca o elástico, tá? Porque senão fica muito ruim de colocar o elástico. Aí você não consegue fazer uma peça bonita pra ela ficar bem certinha, tá, gente? Então, ó, vamos vir aqui, ó, na pontinha do zíper, deixar aquela beiradinha ali, ó, porque essa beiradinha a gente vai tirar lá na limpeza na outra, quando fechar as laterais também, né? Ó. E foi. Ó, gente, daí a gente vai limpar lá na over e ela vai ficar com um elástico bem lindo aqui, certo? Vamos fazer aqui, pregar a manga, fechar, aí eu mostro direitinho pra vocês. Não esquecendo que eu vou colocar a peça lá no final do vídeo pra vocês verem que linda e maravilhosa que ficou no manequim. Vamos pegar aqui a manguinha, ó, do elástico e a gente vai passar aqui, ó, pelo avesso pra limpar, tá? O que a gente vai fazer? Esticar, gente, ó, a gente tem que esticar aqui, tá? Pra poder limpar e a gente pega lá no final, ó, que daí a preguinha não vai sair fora e vai ficar bem bonita, tá? Daí a gente depois vai rebater isso aqui lá na reta, certo? Então, agora a gente vai pregar ela no vestido, tá? Essa manga aqui, ela não tem direito não, a frente e costas, tá? Ela é igual. Então, a gente pode começar ela tanto de trás como da frente, tá? Vamos aqui, vamos do outro lado, já pegamos aqui a cava e pegamos o final da manga aqui, encostamos aqui na cava, ó. E a gente vai vir aqui, ó, frisadinho pra cima. A gente vai tomar bastante cuidado nesse frisadinho aqui, ó, pra ele não sair fora, tá? Pra ele ficar bem lindo e maravilhoso. E não dar prega e não aparecer costura do outro lado. Ó, a gente fechou certinho, tá? Quando chegar aqui, ó, a gente vai tentar tirar sempre a costura do frisado, porque senão ele vai aparecer lá do outro lado, tá? E cuidar aqui, ó, pra não enrugar e não tirar o frisado da manga, tá? Ó, até o final, e deu, ó. E a manga ficou frisadinha, bem certinha e bem linda. A outra manga, faço o arremate ali, porque eu vou fechar essa manga aqui, ó, com arremate pra não ter perigo de soltar fora essa parte aqui, ó, do elástico, tá? Eu vou fechar aqui, ó, da manga. Aí eu pego aqui, ó, que daí ele já fica com arremate e vai ficar bem firme, tá? Ó. E na hora que eu vou virar, ele vai ficar bem certinho, ó. Aqui embaixo do braço, vai ficar bem a costurinha, né? Aqui onde começa o primeiro babado, ó, tá? Certinho. Só deixa eu ver se esse aqui é a parte de trás, nossa, calor, ou da frente, que daí eu já vou colocar a etiqueta aqui embaixo, ó. Deixa eu já pegar uma etiqueta P, porque essa etiqueta eu vou colocar antes do primeiro babado aqui, ó, tá? Ó. Vai vir aqui. Aqui vai começar o último babado, então a etiqueta eu já vou colocar aqui, ó, em cima do último babado. Ó, tamanho sempre virado pra cima, tá? Ó, bem certinho ali. Esse eu não vou fazer com arremate aqui embaixo, porque eu vou fazer bainha, tá? Aí a fábrica vai resolver se faz bainha ou se ela vai fazer só corte a fio, tá? Então vamos fechar o outro lado. Bainha de reta. Não, mas eu vou fazer a bainha lá na cobertura aqui, e vou fazer a bainha da cobertura aqui, e vou fazer o pespontinho aqui em cima na gola, que eu tava lá na reta, eu devia ter feito e não fiz ainda. Mas daí eu vou mostrar pra vocês depois também. Vamos pra cobertura? Então, pessoal, aqui na cobertura agora, vou fazer primeiro a bainha de baixo, tá? Bainha eu sempre falo, a bainha a gente começa pelo lado da etiqueta, tá, gente? Deixa eu cortar um fiozinho aqui, porque eu detesto esses fiozinhos assim, incomodando. Aqui. Vou dobrar bem certinho ali, eu fiz uma bainha de 1,5 mais ou menos, tá? E vamos com cuidado, porque esse tecido, ele dá uma enroladinha, tá? Então a gente vai trabalhando com ele com bastante cuidado. Deixa eu ver se já não estourou alguma coisa. Não, tá certinho. Mas também não é um bicho de 7 cabeças, bem tranquilo de fazer, tá? É só ir virando, certo, gente? O importante é ficar lindo e maravilhoso. E ele é bem longo, a bainha, tá? Porque ele fica bem arredondado, né? Bem frisado a saia dele. Chegamos aqui, vamos cortar o fiozinho aqui, ó, pra ele não atrapalhar depois. Esses dois de cima aqui. Aqui é a emenda, tá? Eu comecei antes da emenda. Agora eu termino depois da emenda, tá, gente? Ó, bem depois. Pra eu não ter o risco de desmanchar essa bainha, tá? Ponto da gola, tá? Eu vou fazer o pesponto da gola com esse pezinho meu, que eu tenho mais largo. Mais larguinho. Pespontinho mais largo, né? Então, vamos começar aqui. A gente começa sempre antes do meio da costura, tá? Tem um pezinho com guia, tá, gente? Ó. Eu vou passar em volta. E vou vir até depois, pra ele ficar bem certinho aqui, o pesponto, tá? Depois eu vou mostrar a peça pronta, linda, maravilhosa pra vocês lá na manequim.
Agora vamos virar. Por isso que eu fiz primeiro ali na gola, porque agora a gente vai virar a peça do direito. Aí agora sim a gente vai fazer aqui a bainha. Eu vim fazer essa bainha aqui na reta. Por quê? Porque eu gosto de fazer esse pesponto aqui, ó, no início do zíper, pra não ter o risco dele soltar aqui, ó. Porque daí o que eu vou fazer? Eu vou dobrar ele aqui, vou virar ele aqui, ó. Aí eu vou pegar ele certinho aqui na emenda, ó. Vou dobrar ele, ó. Aí como ele é frisadinho, eu consigo trabalhar com ele bem certinho aqui, ó, no elástico. Esse elástico que eu coloquei, ele é, acho que um 10. Se eu não me engano, é um elástico 10, tá, gente? Não é o 8, tá? É um elástico 10, ele é mais firme, tá? E assim, ó, aqui ele sempre dá uma soltada. Eu fiz a medida dele com 22 e meio, né? Então ele teria que dar, o meio eu já tiro ali na costura, ele vai ter que dar um 10 só. Ele deu um 10, ele deu um 12, viu? Porque ele cede, todo elástico ele cede. A não ser que o elástico ele tenha muita tensão pra ele não ceder, tá? Ó, eu vou mostrar aqui, ó, pra vocês. Aqui não está pronta. Ó, aqui não está pronta, olha que pequena. E aqui está pronta, ó, com o pesponto. Olha a diferença que dá, tá? Ó, essa diferença toda aqui, ó, certo? Ele cede, tá, gente? Ele cede bastante. Uns 2 centímetros, né, cedeu. Ó, aqui na pontinha, faço aquela costurinha pra ficar bem certinho aqui, pra não arrebentar. Quando a gente vai virar aqui, ó, a gente dobra o elástico, ó, a costura ali, né, pra um lado só. Bem em cima da emenda, já faz o arremate pra não escapar. A gente vem aqui, ó, dobra certinho a largura do elástico e vem os frisadinhos, ó. Pra ele não ficar os frisadinhos tudo pra um lado e pro outro não, né? Ó, isso a gente tem que fazer pra ele ficar bonito. Por isso que eu prefiro fazer na reta do que na cobertura. Porque na reta ele fica muito mais bonito. Ó, ele fica bem uniforme, ele fica bem lindo, ó, tá? Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Vou mostrar ela, esse vestido lindo e maravilhoso lá na manequim. Então, vamos comigo ver como ele ficou lindo e maravilhoso? Olá, 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 gente, olha, quando eu falo que fica lindo e maravilhoso, é porque fica lindo e maravilhoso, ó. A saia, os 2 babados, frisado, aqui eu frisei com a parte de cima, aqui que eu mostrei pra vocês, ó, o babado maior com o babado menor, a manguinha, olha como ficou linda, o elástico, pode ser usado mais pra baixo, como pode puxar mais pra cima, ó, aqui em cima o frisadinho, ó, olha que lindo que ficou, o pespontinho, certo, pessoal? É isso aí, então, pra quem ficou até aqui, muito, muito, muito obrigado, não esquecendo de seguir, de compartilhar, de me dar aquele joinha aí, certo, pessoal? Então é isso. Espero que vocês gostem, tá? Então, esse é o vestido que eu mostrei pra vocês como que faz. Certinho, gente? Beijo, beijo, beijo!